Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora da polêmica aqui nesse canal, porque hoje a gente vai falar da série The Witcher da Netflix. Eu havia prometido que eu ia fazer um review sobre cada um dos episódios dessa primeira temporada, mas depois de assistir todos os episódios e fazer uma análise assim bem minuciosa, uma análise aí bem profunda a respeito dessa série, a respeito desses episódios dessa primeira temporada, eu constatei que a série é muito ruim. Então não ia valer a pena eu ficar falando de um negócio que eu simplesmente detestei, eu não gostei. É verdade. Teve algumas coisas que foram positivas, algumas coisas que foram até interessantes, mas no geral, sabe, no frigir dos ovos, no bojo todo da situação, e aquilo não me desceu, aquilo simplesmente chegou ao final ali, eu parei para pensar, eu falei, gente, essa série é ruim. E o mais interessante é que eu estou vendo um monte de canal, um monte de gente falando que a série foi boa, que a produção foi boa, que o negócio que o Henry Cavill, que ele foi um bom ator. E não, cara, ele é um péssimo ator. Depois, quando eu percebi, quando eu fui analisar com mais cuidado as cenas, as falas, a interpretação dele, foi que eu percebi, eu particularmente achei ele um péssimo ator. E fora as várias outras situações, em vários momentos dos episódios, sabe? O conjunto todo, a série pecou muito, a série deixou muito a desejar. E eu simplesmente não sei porque que tem um monte de gente falando bem do negócio que é ruim. E é isso que eu quero discutir isso aqui com vocês. Então vou fazer um apanhadão geral. Eu já falei aqui no outro vídeo, eu já dei as minhas primeiras impressões quando eu assisti os 3 primeiros episódios. Eu havia dito que eu estava vendo um potencial, que estava começando a ter ali uma crescente, uma melhora no negócio, mas depois quando eu terminei de ver eu percebi que não, que o negócio realmente teve pontos altos, teve situações ali que foram ali um pouquinho acima da média, mas a série, sabe, ali está bem no nível bem baixo, está no nível ali bem inferior às outras séries de fantasia. E eu não sei porque muita gente, sabe, começou a especular que isso seria um novo Game of Thrones. E se a Netflix realmente tinha interesse de transformar essa série de fantasia num novo Game of Thrones, eles fracassaram miseravelmente. Mas vamos começar então falando do que eu achei ruim nessa série. E foi muita coisa, sabe? Praticamente 80% de tudo que eu vi ali eu achei ruim. Eu vou falando aqui um pouco a respeito disso que eu não gostei, e aí depois a gente vai pontuar algumas coisas que eu achei positivo, porque também não é de todo ruim. Mas a grande parte, a grande maioria, realmente não, para mim, não satisfez, para mim não atingiu a expectativa, nem de longe, sabe, a experiência que eu tive jogando o jogo. E como eu já disse, eu não conheço The Witcher pelos livros, eu conheço The Witcher pelo jogo. Então, para mim, a Netflix errou monstruosamente quando ela quis adaptar um livro, tendo o personagem, tendo tido o sucesso que o personagem e que a história teve no jogo. Ou seja, como é que você pega uma história, como é que você pega um personagem desses, que fez sucesso nos games, ou seja, todo mundo conhece The Witcher por causa dos jogos. Não vem dizer pra mim que a galera conhece The Witcher por causa dos livros, porque não. Ainda mais aqui no Brasil que a galera detesta ler, o pessoal morre de preguiça de ler. Então, ou seja, as pessoas foram assistir The Witcher por causa do jogo. Só que a Netflix achou por bem adaptar os livros. Só que quando eles foram adaptar os livros, eles esqueceram que as pessoas que jogaram os jogos, a maioria esmagadora não leram os livros. Então você tem um confronto enorme aqui, para começar. Você tem de um lado o público gamer, ou seja, o público que joga os jogos, que conhece lá o Geraldão, Brigão, Resmungão, o que tem aquele humor ácido, sarcástico, que é putão, que é raparigueiro. Aí você põe do outro lado, na série, você tem aquele Geraldão ali, aquele Gerald carrancudo, aquela coisa o tempo todo ali, com aquela visão, o tempo todo muito tenso, muito taciturno, aquele negócio, sabe, sem graça, que não se permite nem uma piada, não se permite nem, sabe, uma risada ou alguma coisa assim, para fugir daquele estereótipo amarradão, aquela coisa esquisita. Então, o primeiro embate que eu achei foi justamente isso. Foi você trazer um público, você pescar um público que era do jogo e mostrar para eles um personagem que não tinha nada a ver com o que eles conheciam. Então, o primeiro ponto negativo foi esse, a Netflix ter adaptado o livro e não o jogo. E outro aspecto que eu também achei terrível, a maneira como os caras escolheram contar a história. Eu já falei isso no vídeo anterior. Você começa uma história contando uma história sem nenhum referencial geográfico, sem nenhum referencial cronológico, ou seja, você não sabe aonde o cara está, você não sabe em que espaço e que período de tempo o cara está, você não tem nenhuma referência, você não tem nenhum ponto, você não tem nenhuma referência, sabe, de norte, sul, leste, oeste, você simplesmente, os caras te jogam ali no universo e aí você vai ter que ir entendendo, ou seja,
obriga o cara, mas você quer tudo mastigadinho? Não, não quero tudo mastigado, eu quero pelo menos as coisas colocadas para que eu entenda a história. E se a ideia deles era fazer com que isso se desenrolasse, na verdade isso ficou um exercício tedioso, um negócio chato, que ninguém sabe quer ficar 3, 4 episódios para tentar entender uma linha temporal. Ou seja, e episódios com 1 hora então, né? Vamos combinar, mas depois eu vou falar disso. Então, primeiro, um dos outros, mais um ponto negativo é esse negócio de você ficar perdido, né? Parecendo cego em tiroteio, você não sabe para onde você vai, para onde você está indo, em que lugar, em que mundo, em que tempo você está. E outra coisa que eu também já disse no outro vídeo, mas eu vou repetir aqui novamente. As atuações dos personagens secundários muito melhor do que o protagonista da história. Os personagens, os outros atores ali deram um banho, deram um show no Henry Cavill. Cara, como é que... Eu não entendo. Parece que... Eu acho que de fato o Henry Cavill não é um ator para série, não é um ator para televisão. Eu acho que ele é um ator para cinema. E tem muito disso. Quem assiste muita série, assiste muito filme, sabe disso. Às vezes você pega um ator lá do cinema, às vezes você pega um ator de longa-metragem, joga ele para uma série de TV e é um desastre total. Até aqui no Brasil a gente tem isso. Tem bons atores que atuam em novelas e quando você joga o cara para uma minissérie ou um seriado, o cara simplesmente é triste, é sofrível ver a atuação do cara. E para mim, eu achei muito, sabe assim, eu achei penoso ver o Henry Cavill interpretando o Geralt nessa série. E em contrapartida você tinha personagens que, sabe monstros. A atriz que faz então o papel da Yennefer, da feiticeira Yennefer, é um baile. Eu não lembro o nome das atrizes agora, mas a atriz também que faz o papel da Rainha Calante, cara, que é aquilo? Que interpretação, que show! Sabe, a mulher consegue entregar, sabe, ela traz para você realmente a tensão, a emoção, uma interpretação realmente carregada ali, sabe, de talento. Então, ou seja, os personagens, né, secundários, os personagens fora, né, do protagonismo do bruxo, do The Witcher, realmente um destaque muito grande, ou seja, ofuscaram, para mim ofuscou. Até o camarada lá, o Bardo, né, ou seja, deu um show de interpretação. Né? Enfim, cara, pode ter sido um ponto positivo ou pode ser negativo. Na minha opinião foi negativo, por mais de ter gostado, de ter visto, eu acho que foi isso que ajudou a segurar os episódios, foi a interpretação, né, dos outros atores. Eu achei que pegou muito mal com o Henry Cavill. E outro fator também que eu não gostei de ver foi o tempo dos episódios. 1 hora por episódio. Cara, 1 hora é muito tempo. Cara, 1 hora do seu dia, para quem estuda, trabalha, cara, é muito tempo. Você tirar 1 hora do seu tempo, você tem que saber abrir mão de tantas outras coisas. E aí você pega esse tempo muito extenso de um episódio e você vai intercalando, você vai jogando aquelas linhas temporais bagunçadas, aqueles negócios que você não sabe muito bem onde é que você está. E aí você coloca uns diálogos ruins, você coloca uns diálogos desconexos com umas histórias que, para quem é do jogo, para quem é do game, você realmente fica totalmente perdido. Você não sabe do que os caras estão falando, que assunto é aquele. Não tem ali uma base, não tem, sabe, uma história anterior que você consiga entrar naquela história e consiga acompanhar um desenvolvimento para você entender sobre o que as pessoas estão falando e para onde é que aquele diálogo vai te levar. Então aquele diálogo cansativo, enfadonho, sonolento, cara, por várias vezes eu me peguei cochilando, sabe? E aí eu acordava, batia aqui e falava, cara, não, eu tenho que ver para entender. Mas é tão cansativo, era tão chato você ficar, principalmente aqueles diálogos, fora da rotina do Geralt ali, fora da rotina da quest de ele encontrar a Ciri, né? Ou seja, aqueles outros diálogos paralelos, coisas que você não entendia, que você não sabia nem para que estava ali. Era para encher linguiça, não tem uma outra explicação. E esses diálogos paralelos que você não tem muita noção do que está tratando, isso só atrasa, isso só faz com que você fique ainda mais entediado. Porque isso talvez vai fazer sentido daqui 2 ou 3 temporadas. Então não faz sentido você ficar trazendo isso agora. Então por que não fizeram uma história mais enxuta, uma história mais centrada, sem muitas pontas soltas, sem muitas histórias paralelas? Por que não fez um negócio ali mais retinho, um negócio mais retilíneo, um negócio que fosse mais direto? Para que as pessoas que não jogaram o jogo, nem leram os livros, porque a gente tem que pensar nisso também. Tem que pensar que muitas pessoas que não leram e não jogaram também querem assistir a série e querem entender. Então eu senti uma dificuldade, eu me colocava na posição de um espectador comum, de uma pessoa que não tinha nenhum referencial do personagem da história, e eu me via naquela situação de estar perdido. E eu conversei com muita gente que assistiu e realmente falou, eu assisti uns 2 ou 3 episódios, mas estava muito confuso, eu não consegui terminar de ver.
E realmente elas têm razão. Ou seja, então quando você traz essas histórias muito paralelas, que não ligam, né, a história original, a história principal, você acaba realmente deixando as pessoas bem perdidas. E os efeitos especiais também foi um negócio que deixou muito a desejar. Aquele sexto episódio em que aparece aquele dragão, cara, que coisa sofrível, sabe? Que coisa, sabe? Eu não sabia onde enfiar a cara. Eu senti uma vergonha alheia tão grande quando eu fiquei pensando, cara, isso aqui é um dragão? É isso aqui que era para ser um novo Game of Thrones? Será que eles estão achando que quem assistiu um efeito como os dragões de Game of Thrones que tinham na série da HBO, pra gente ter uma sensação parecida com isso, sabe? O que me veio na cabeça primeiramente foi isso. Então assim, quando eu vi aquele efeito porco, aquele negócio feito de qualquer jeito, parece que foi o estagiário lá do CGI que fez, eu fiquei pensando, cara, onde é que esses caras estão com a cabeça? E o pior de tudo é que teve canal, né? A galera lá dos ovos mexidos então adorou, né? Bateu palma, nossa, que legal, eles não tiveram medo de ousar, não tiveram medo de entrar na fantasia, porcaria nenhuma. Eles tiveram foi a cara de pau de botar um negócio mal feito, feio, ruim, e dizer que aquilo era algo bom, dizer que aquilo era algo fantasioso. Não, aquilo ali era uma porcaria de quinta categoria, que eu acho que nem nos comerciais mais toscos, de comercial de automóvel, sabe, ou comercial qualquer, você vê. Então, muito ruim os efeitos especiais, principalmente as lutas. Teve algumas lutas muito boas, como eu já disse. A luta final do primeiro episódio é muito boa. A outra luta em que ele está lá no castelo, no momento em que ele está defendendo o cara com a cara de porco espinho, que agora eu não me lembro o nome, sabe? Muito boa aquela luta também. Teve algumas lutas muito boas, mas no geral foi ruim. As batalhas, principalmente as batalhas entre os exércitos, a de Sintra e de Nilfgaard, aquela coisa escura que você não entendia nada. Muito ruim aquelas batalhas, que só evidenciava, só dava ali holofote para o momento em que a cabeça era cortada, era arrancada, só exaltando aquela questão do gore, sabe, do negócio ali, da sanguinolência, da truculência, sem mostrar uma coreografia, sem mostrar um negócio realmente interessante. Péssimo também, horrível. Aquela primeira cena então, cara, aquela cena foi catastrófica, aquela cena foi desastrosa. Quase que eu desisti naquela primeira cena em que o Geralt aparece enfrentando aquela Kikimura. Que efeito ruim, que negócio feio. E aí você fica pensando nisso tudo, até o final. O último episódio teve cenas boas, teve cenas interessantes, mas foi uma salada, foi uma mistura, foi um negócio que, sabe, você não sabia para onde é que estava indo, você não sabia como é que ia terminar. Terminou com a Yennefer desaparecendo, você não sabendo para onde ela foi, sem explicação nenhuma. Umas lutas meio que arranjadas ali, meio que feitas de qualquer jeito, só mesmo para entreter o pessoal, com alguns efeitos, alguns feitiços. Muitos furos de roteiro, um roteiro preguiçoso. O que foi a Yennefer o tempo todo em cima daquela torre, conversando e falando, enquanto as pessoas estavam morrendo. E aí quando ela finalmente resolve entrar na luta, ela simplesmente some, desaparece, ninguém sabe se morreu, para onde é que está. Cara, infelizmente, essa é a minha avaliação. Eu acho que, num contexto geral, a série fracassou grandiosamente. Então, se eles queriam ser um referencial de série de fantasia, eles realmente falharam. Vai vir outras séries por aí. A gente tem o derivado, a gente tem o spin-off de Game of Thrones, que vai ser a série baseada na família Targaryen. A gente tem aí a outra série baseada nos livros do Tolkien, né? Também vai ser um spin-off de Senhor dos Anéis. Vai ser alguma coisa adaptada dos livros do Senhor dos Anéis. E eu tenho certeza que, se eles estrearem nesse meio tempo, que essas outras temporadas de The Witcher vier, cara, vai massacrar, sabe? Eu tenho certeza que vai, sabe, colocar no chinelo. Então, se a Netflix não começar a pensar nisso agora, pra frente, não começar a imaginar uma forma de fazer esse negócio de forma mais proveitosa, de forma mais, pelo menos, dinâmica, bonita, interessante de se ver, eles vão fracassar miseravelmente. E aí, o que você achou? Você achou que a série foi boa? Você achou que a série foi ruim? Deixa aí nos comentários, mas sem xingamento, sem baixar o nível. Vamos saber aí o que a galera tá pensando, porque eu sei que tem muita gente falando bem, mas aqui é a minha opinião sincera, né? E eu quero saber o que você pensa a respeito disso, beleza? Então, um forte abraço, obrigado para quem ficou até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.